A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida, amém? Sou o irmão Tiago, vosso irmão em Cristo, do canal O Poder da Oração e da Palavra Oficial, amém? É um canal onde nós falamos da Palavra de Deus, ensinamentos bíblicos, fazemos orações, intercessões, né, irmãos? Louvado seja Deus. Um canal muito simples, muito humilde, né? Mas feito de coração para todos os irmãos para todos que amam a palavra de Deus, que oram, que buscam a Deus, enfim, né, irmãos? Todos que estão começando aí na fé, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Deus te abençoe, viu, meu irmão, minha irmã? A todos vocês que têm se inscrito no canal, né, irmãos? Têm compartilhado, têm apoiado, dado o seu like aí, feito o seu comentário, para todos indistintamente. Amém, irmãos? Independente de quem gosta ou não, mas está vendo, está acompanhando. Não importa as críticas também, podem deixar seu comentário ali sobre alguma eventual crítica, amém? Não há problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para aprender também, né, irmãos? Da palavra de Deus. Isso é muito importante, amém? Eu quero, meus irmãos, deixar rapidamente aqui esse vídeo. O primeiro eu creio, de vários, né? Louvado seja Deus. E o título é a Fé e Ciência, tá certo? Louvado seja Deus. Uma reflexão rápida, uma palavra rápida sobre fé e ciência. Será que a ciência convencional, não é? Ela se encontra na Bíblia? O que a palavra de Deus fala sobre ciência? Louvado seja Deus, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, tudo bem? De uma maneira bem simples, tá, irmãos? Não sou cientista, eu sou apenas um leitor, né, irmãos? Um pesquisador, tanto da palavra de Deus, né? Como também de ciências exatas, ciências da natureza. É claro que não sou um expert, né, irmãos? Não tenho graduação nessa área da ciência, mas é uma área também que me agrada bastante, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe é você também, né? É aí que está me vendo, está me assistindo. Quem sabe você tem alguma dúvida a respeito da ciência também na Bíblia. Há quem diga que não se mistura, né? A ciência e a fé, a palavra de Deus, o cristianismo não se mistura, não dá muito certo aí com a ciência. Mas eu quero dizer que isso não é verdade, né? Isso não é verdade, tá, meus irmãos? Nós sabemos que tudo que existe, do microcosmo ao macrocosmo, é criação de Deus. Nós cremos pela nossa fé, né? Nós criacionistas, tá, irmãos? E a palavra de Deus, ela deixa assim bem claro evidências inquestionáveis, insofismáveis, né? Sobre algumas questões da ciência física, biológica, tá, meus irmãos? Assim como antropologia, arqueologia, enfim, louvado seja o nome do Senhor. Não há dúvida nenhuma. Muitos cientistas do passado, como Blaise Pascal, Isaac Newton, Voltaire, tá, meus irmãos? Eles eram tementes a Deus, eram amantes da palavra de Deus, tá? E muitos outros, né, cujo nome eu não me lembro agora, mas que entenderam que era possível e é possível essa fusão entre fé e ciência, graças a Deus. Perdão. Eu quero assim também, meus irmãos, trazer uma reflexão. Amém? É que eu estou olhando para a Bíblia aqui, né? Vocês estão percebendo que eu estou olhando para baixo que toda hora é a palavra de Deus, tá bom? É o versículo da Bíblia. Irmãos, eu quero falar rapidamente sobre uma questão interessante, que é justamente a gravidade. A gravitação ou a gravitação. O que seria a gravidade, né, irmãos? A grosso modo, é uma força vertical ou para baixo que regula os objetos em repouso. Isso é gravidade ou gravitação, tá? É a força que não nos deixa ficar flutuando por aí, ou pelo espaço, né? Essa força,
essa matéria, vamos dizer assim, essa questão, ela foi abordada ali por Isaac Newton, no século XVII, né? Bom, há quem diga ainda, há controvérsia a respeito da maçã em que ele estava ali embaixo da macieira, estudando no campus da universidade, e aquela maçã caiu ali. Ele observou, né, Isaac Newton, que essa mente prodigiosa, né, irmãos, que observou algo tão simples e mudou a história da ciência, mudou a concepção dos seres humanos de ver as coisas, não é? E ele entendeu que a força que puxou ali, né, a maçã para a terra é a mesma força que atrai todos os objetos para baixo. É a mesma força que está ali exercendo sobre a Lua, sobre o Sol, sobre, né, a Terra, os planetas em volta do Sol, né? Ele observou isso ali, formulando a sua lei, a lei da gravitação universal, né? 300 anos depois, o conhecidíssimo aí, né, Albert Einstein também, ele vai falar sobre a lei da gravidade, né? Nas suas teorias ali da relatividade especial, relatividade geral. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que essas mentes brilhantes falaram sobre a gravitação, sobre o poder da gravidade, essa força invisível, não é? Essa força poderosa, a gravidade que é um dos quatro elementos fundamentais ali da natureza, forças fundamentais da natureza, né? A gravitação universal, a eletromagnética, a força eletromagnética, né? A força nuclear alta e a força nuclear baixa, ou força nuclear forte e força nuclear fraca, né? Então são as quatro forças fundamentais da natureza. Portanto, essas mentes brilhantes, prodigiosas, falaram sobre isso, entenderam, não é, sobre essa questão tão complexa, né, tão difícil, mas tão maravilhosa, tá, irmãos? O próprio Isaac Newton, ele chega a dizer, né, uma frase muito célebre de Isaac Newton, ele diz: o que nós sabemos é uma gota, e o que nós ignoramos é um oceano. E é verdade, né? O que é que nós sabemos hoje? Claro que com o avanço das ciências, não é? Da episteme, com o avanço tecnológico, nós aprendemos muito, saltamos muito para frente, tá? Mas em relação à palavra de Deus, você sabia que aproximadamente no século XVI a.C., uma data aproximada de 1520 antes de Cristo, Jó já havia falado da gravidade. Aproximadamente, tá, irmãos? Porque nós não temos assim nós não temos uma precisão cronológica de datas, tá? É sempre uma data aproximada. Nós não temos ali plena certeza da data, mas aproximadamente 1520 a.C. Eu vou ler para vocês aqui em Jó, capítulo 26, versículo 7. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. É muito interessante, tá, irmãos? Diz assim, Jó 26, versículo 7, aqui na minha Bíblia Almeida, revista e corrigida. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Veja bem a parte B do versículo, suspende a terra sobre o nada. É muito interessante, irmãos. Isso aqui é muito maravilhoso. O livro de Jó, se você não sabe, meus irmãos, é o livro mais antigo da Bíblia. É anterior a Gênesis, tá? O autor é desconhecido. Ele remonta à era patriarcal, né? Provavelmente Jó foi contemporâneo ali de Abraão, né? Provavelmente. Então é um livro muito antigo. Como que Jó sabia disso? Como que Jó sabia dessa informação tão misteriosa que é a gravidade? Na parte B do versículo fala que o norte estende-se
sobre o vazio. É outra questão científica também, né? Há quem diga que o norte do espaço ali tem uma região sem estrela nenhuma, tá? Mas a questão não é essa. Agora também eu não tenho tanta informação e propriedade para falar disso, irmãos. Mas em questão da gravidade aqui também, que é um assunto mais básico assim também, que eu estou trazendo para os irmãos, tá? Não é muito profundo, mas está na Bíblia. Veja só que interessante. A parte B do versículo. Suspende a terra sobre o nada. Como que Jó chegou a essa informação? Com certeza é a inspiração de Deus, né? É a inspiração do Senhor, né, irmãos? A inspiração de Deus. A Bíblia diz, né, em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, eu vou ler para vocês, se você quiser ler em sua casa também, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? A palavra de Deus é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Esses homens de Deus que tiveram um conhecimento tão profundo de questões que só vão entrar com mais, né, irmãos, com mais informações. Séculos depois nós vamos aprender sobre a gravidade através de Sir Isaac Newton, Albert Einstein, né? Alguns cientistas anteriores a Isaac Newton ali, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, né, irmãos? Cientistas que falaram sobre astronomia, falaram sobre o universo, sobre as constelações nebulosas, falaram ali no seu conhecimento científico, com a sua mente prodigiosa, mas antes disso, antes desse conhecimento desses homens extraordinários da ciência, Deus já estava usando seus servos para falar de ciências, né, irmãos? Dos mistérios da ciência, tá? Portanto, eu quero deixar esse vídeo para vocês que estão vivendo, meus irmãos, minhas irmãs. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquele jovem que é um estudioso de ciências, o seu professor, não é? Pessoas, enfim, que são amantes da ciência, né? Gostam de ciências naturais, ciências da natureza, ciências exatas, né? Compartilha com eles, tá, irmãos? Não há necessidade de debates e ofensas, né? Porque às vezes, geralmente, um estudioso aí de ciências talvez seja um ateu, que nós respeitamos também. Eu não tenho nada contra os ateus, mas quem sabe este versículo, de muitos que eu vou estar aqui trazendo para vocês no decorrer do tempo, pode trazer luz a essa pessoa, tá? Para ela entender que a ciência, ela é bíblica também, está na Bíblia. Está na Bíblia, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser loucura para alguns, mas para nós é sabedoria de Deus e poder de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então eu quero deixar essa reflexão para vocês, esse versículo, nesse tema que nós vamos estar abordando durante os próximos vídeos, Ciência e Fé. Tá bom, meus irmãos? Vou fazer uma playlist sobre ciência e fé. Louvado seja Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, meus irmãos, desse pequeno vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus fale mais e melhor aí no teu coração, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero assim pedir para você que está gostando aí do canal, dos vídeos, tá, irmãos? Você compartilhe, você se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Se você não gostou, você pode deixar o seu não gostei, seu dislike, não tem problema. Amém? Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para falar mais do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Independente da sua crença, da sua fé, onde a sua fé se apoia, da sua cosmovisão, não tem problema nenhum. Estamos aqui para falar do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, Ciência e Fé. Ou Fé em Ciência. Tá bom? Que eles estão intrinsecamente ligados para a glória de Deus.
a boa ciência, porque a boa ciência nos conduz a Deus. A ciência má, a ciência estudada de forma mal intencionada, orgulhosa e soberba, ela não nos leva a Deus. Mas quando a boa ciência, ao qual nos induz, nos conduz a estudá-la com humildade e reverência, assim como Isaac Newton fez, nos conduz a Deus. Porque Isaac Newton, nos seus últimos anos de vida, ele estudou mais a Bíblia do que ciências e não deixou de ser um grande cientista, provavelmente o maior cientista que essa terra já teve. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê paz, que Deus te dê graça, livramentos e saúde para você e para a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.